Bom dia, estamos aqui presentes para mais uma maneira que a gente se entende, um podcast sobre leituras da biblioteca do nosso agrupamento. Hoje, na companhia da professora Ana Moreira, que leciona matemática na nossa escola. Bem-vinda, professora. Olá. A leitura faz parte da sua rotina diária? Sim, eu tento ler sempre diariamente qualquer coisa. Mesmo naqueles dias muito cheios, quando há muito trabalho, no final do dia, pelo menos, ao deitar, acabo sempre o dia com um pouco de leitura. Porque nos nossos dias tão agitados, estamos sempre a dizer que nunca temos tempo, não é? Mas, no entanto, o tempo é tudo o que temos. Portanto, tem que se arranjar assim um bocadinho de tempo para as coisas essenciais. Uma delas é a leitura. Que livros gosta de ler? Eu gosto de ler romances históricos e livros com alguma ciência, assim, mais especificamente neurociência, gosto muito. Sou fã do nosso neurocientista português, o António Damasio, que escreve vários livros que têm um bocadinho de ciência, de filosofia, ética, ele faz muitas reflexões, por exemplo, no livro Ao Encontro de Spinoza, fala muito da nossa existência, gosto muito. A leitura acompanha desde a infância? Sim, a leitura acompanhou-me sempre. Eu no passado, não sei se posso fazer aqui um bocado de publicidade ao Círculo de Leitores, assim, uma coisa breve. No passado eu era sócia do Círculo de Leitores e adorava aqueles momentos em que eu tinha que escolher pelo catálogo os livros que ia encomendar na próxima, ia fazer a encomenda. E era emocionante tanto fazer a escolha dos livros, como depois receber os livros no correio e ler nos tantos livros que escolhi, para depois a seguir escolher mais, e andava sempre assim naquele ciclo, que era ótimo. Houve algum livro que tenha marcado a sua infância em especial? Na minha infância eu acho que li aqueles livros que toda a gente leu, se calhar, não sei bem, que era os livros de aventuras, dos 5, trocava com os meus primos os números todos, que eu queria ler a coleção toda. E também li a coleção Patrícia, que é assim um livro mais juvenil, e os livros de banda desenhada da Disney, que ainda até a jovem adulto eu gostava de ler, e se calhar ainda gosto, não é? Depois, na minha adolescência, houve um livro que me marcou, que foi o livro de Ernest Hemingway, Por Quem os Sinos Dobram. Não sei se me marcou por ser um livro que fala um bocado na condição humana, e no fundo foi o primeiro romance que eu li, portanto ficou marcado. Acha que a leitura é importante? Claro, ler é abrir horizontes, não é? Cada um de nós tem as suas ideias, e ler um livro dá-nos a oportunidade de conhecer outras realidades, não é? Ler dá-nos isso, vemos coisas com os olhos dos outros e depois conseguimos ficar com aquela... É esclarecedor, é revelador, ficamos com ver as coisas sob o prisma das outras pessoas, vemos por um prisma diferente do nosso olhar, não é? Considera que a leitura possa ser uma terapia? Acho que sim, acho que ler cura a alma. Já se fala, acho que em Portugal também já se fala na biblioterapia, para tratar a saúde psíquica, ou seja, em vez da pessoa ir à farmácia comprar medicamentos, vai mais à biblioteca municipal ou uma biblioteca escolar e requisita livros, é giro. É, tipo, em vez de pedir um Benuron, arranje-me remédios de Spinoza, umas pomadas de Lev Tolstói, uns anti-inflamatórios do Júlio Verne, sei lá. É mais barato, é mais animador, e se curar, porque não, não é? Que livro ou autor aconselha a alguém deprimido? Ora, alguém deprimido. Alguém deprimido, há montes de oferta nos livros de autoajuda aí, não é? A gente agora vai a uma livraria, uma biblioteca, e a parte da autoajuda está em crescendo mesmo. Eu gosto muito de ler, nem sei bem se são livros de autoajuda, mas que fazem bem a toda a gente, que são por exemplo, A Natureza Cura, de Florence Williams,
que já li. Este livro é muito interessante para os céticos, porque a natureza cura mesmo, não é? E no fundo este livro fundamenta muito bem o poder que a natureza tem, e especialmente as florestas, no melhoramento da nossa saúde e do nosso bem-estar. Também há um outro livro que é assim um bocado nesta vertente, que é o Guia dos Banhos de Floresta, o Shirin-yoku, que é uma terapia japonesa de banhos de floresta. É uma terapia barata, isto é uma terapia barata, é só saborear a natureza através dos nossos 5 sentidos. E estes banhos de floresta são muito conhecidos no Japão, Coreia do Sul, Butão, Singapura, e mais assim por essas zonas. Na Coreia do Sul, por exemplo, li isto no livro do Guia dos Banhos de Floresta, e na Coreia do Sul explicam muito bem que existem mesmo as agências florestais com uma divisão de bem-estar humano. Achei aquilo curioso. E também fiquei a saber que na Finlândia existe a lei do direito público de acesso à natureza, que diz o seguinte: cada pessoa pode entrar na terra de outro particular para apanhar vagas ou cogumelos, ou seja, aquilo que a natureza dá de graça tem que estar ao alcance de todos. E que não se pode cortar madeira ou caçar, tem assim muitas fontes engraçadas. São livros que motivam a sair do sofá, portanto, quem está deprimido deve ler estes livros e ver e sentir assim de pertinho e apreciar a natureza, que a natureza é que é o nosso maior Deus, em meu ver. Ou então, se quiser fugir assim um bocadinho a esta leitura, uns romances, assim daqueles bons romances, por exemplo, os romances de George Eliot, que eu adoro. George Eliot era uma mulher, porque George Eliot é o pseudónimo de Mary Ann Evan, e ela foi uma romancista de 1871 e usava o nome masculino porquê? Para que os seus livros fossem levados a sério, teve que pôr o seu pseudónimo masculino para ser assim mais levada a sério. Portanto, era este conselho que eu dava. Que conselho daria a quem não lê? Ora, quem não lê? Quem não lê, acho que devia frequentar uma biblioteca, porque nas bibliotecas temos sempre não só livros, mas revistas e jornais, não é? E no meio das revistas e dos jornais também aparece uma palestra palestras também com lançamentos de livros, e às vezes é uma questão de começar, não é? Sem dar conta, às tantas naquele ambiente já se está a pegar num calhamaço assim para ler durante uns tempos e certeza que vai gostar. O que tem neste momento na sua mesinha de cabeceira? Ora, neste momento, na minha mesinha de cabeceira, eu tenho um livro que se chama O Budismo Tem Razão, que é um pensador filósofo americano, e o livro mostra, assim, um bocado com algum argumento científico também, lá está, a ciência também já está a ficar aliada destas coisas. Mostra como o budismo tem a chave para a clareza moral e uma felicidade assim duradoura e serena. Será possível partilhar com os nossos leitores um momento de leitura? Sim, claro. Então, então deixa-me dizer aqui. Eu vou ler uma passagem do romance Middlemarch, que é de George Eliot, que é o tal pseudónimo de Mary Ann Evan. Ok? E diz assim: mas nós, pessoas insignificantes, preparamos com as nossas palavras e ações cotidianas as vidas de muitas Doroteias. E, contudo, o seu espírito admiravelmente desenhado produziu admiráveis efeitos, ainda que não largamente visíveis. Mas o efeito do seu ser sobre os que a rodeavam teve um alcance incalculável, porque a multiplicação do bem no mundo depende em parte de atos que não são históricos. E se tanto para o leitor como para mim as coisas não são tão más como seria possível que tivessem sido, devemos-las em boa medida àqueles que viveram fielmente uma vida desconhecida e que repousam em sepulturas que não visitamos. Gostei desta passagem e partilhei convosco. Muito obrigado, professora, por participar neste projeto. Até um próximo encontro aqui no A Ler é que a gente se entende,
Hoje, entre o Duarte, o Emanuel e o Gonçalo do 8º C, na companhia da professora Ana Moreira.